8 em diante. Livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 8 em diante. Quer dizer que as meninas do Ministério de Dança estão de parabéns, viu? Primeira vez na estreia, fica nervoso mesmo, mas estão de parabéns. Glória a Deus. Não pode deixar o ministério acabar, morrer. É verdade. A Bíblia diz, um se encurva e cai, outros, nós nos levantamos e estamos em pé. Verdade, Jesus. Enquanto um se encurva, outros caem, outros se levantam e ficam de pé. Glória a Deus, aleluia. A obra de Deus é Deus que faz. 2 Reis, capítulo 5, verso 8 em diante. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir até comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou o mensageiro a dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Verso 14. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Vamos orar a Deus e vamos receber a bênção de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu me coloco na tua presença para pregar a tua palavra. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada para pregar a tua palavra, pois a tua graça, unicamente a sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados santos de Deus que me ouve nessa noite, o texto é conhecido, a passagem é conhecida. Eu prego algumas mensagens dentro desse texto, mas Deus me deu algo novo. Esse dia eu estava em casa e ouvi algo sobre esse texto. Na verdade, eu ouvi falar no texto e me surgiu uma coisa no coração, e eu só guardei hoje, quando eu desci para a igreja mais cedo, para montar a mensagem da noite. Tentei até procurar outras mensagens, estava montando alguma coisa, mas o meu coração se voltava para esse texto. E até que eu fui para o texto e comecei a meditar, e Deus me deu
aquilo que eu vou passar para vós outros nessa noite. O tema da mensagem que eu vou pregar nessa noite é geração de crentes Naamã. Vou repetir, geração de crentes Naamã. Nunca preguei esta palavra. Amado santo de Deus, a Bíblia diz que este homem, ele estava leproso. A Bíblia nos narra que ele era uma pessoa importante. Só para nós recapitularmos, no verso 1 diz que ele era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem valente, porém leproso. Era um homem cheio de qualidades, porém era leproso, tinha lepra no seu corpo. E uma menina escrava que estava na sua casa, uma menina que foi numa das batalhas da Síria contra Israel, ela foi capturada e levada como escrava para a Síria, e ela ficou trabalhando na casa de Naamã. E um dia ela disse para a sua senhora: se o meu senhor tivesse diante do profeta que ia lá em Samaria, ele seria restaurado da sua lepra. E chegou ao ouvido de Naamã. Naamã levou ao ouvido do seu rei, e o seu rei escreveu uma carta e mandou para o rei de Israel, dizendo: olha, estou enviando aqui o meu servo Naamã para ser curado por vocês aí. Quando o rei de Israel ouviu isso, pensou: ele está procurando alguma ocasião para combater contra mim. Daí chegou ao ouvido do profeta de Deus, e ele disse: deixa ele vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Você notou que passava de um ouvido para o outro, e deixou ouvir, e ouviu, e foi ouvindo, e até que chegou no ouvido do profeta, e o profeta mandou ele vir. Quando ele chegou com a sua comitiva, amados, diante da casa do profeta, ele esperava uma recepção, esperava que o profeta saísse, e ele mesmo diz o que achou que ia acontecer. E aqui nasce a minha mensagem. Amados, eu quero aqui separar pelo menos 3 tópicos sobre a geração de crentes Naamã. O primeiro tópico que eu quero falar nessa noite, amados, a Bíblia diz que quando ele ouve aquilo que o profeta mandou ele fazer, a Bíblia diz que ele se indignou. E a Bíblia diz que depois que ele explicou o que ele achava que haveria de acontecer, e a Bíblia, quando ele menciona os rios de Damasco, a Bíblia diz que ele se retirou indignado. Usa 2 vezes a expressão que ele estava indignado, ou seja, ele estava irado. A palavra indignação significa irado, revoltado, revolta com ira. Ele ficou revoltado por causa daquilo que o profeta disse para ele. Pois eu quero dizer para você, irmãos, nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que há uma geração de crentes Naamã, que fica indignado por qualquer coisa, que se ira e se revolta por qualquer coisa. Você pode falar, irmãos, até a palavra, e a pessoa fica indignada, se revolta com aquilo que houve. Assim aconteceu com Naamã. Tem pessoas, irmãos, que se não for do jeito que ele quer, ele fica indignado. É crente Naamã, precisa de uma conversão, precisa de uma libertação, e às vezes, irmãos, por causa da indignação e da fúria da pessoa, ela acaba perdendo as bênçãos de Deus para a sua vida. Se Naamã não ouvisse os conselhos dos seus, amados, ele voltaria para a Síria leproso. Mas, amados, ele ouviu, graças a Deus. E oxalá que você ouça nessa noite o que Deus está falando para o seu coração. Amados, nós temos que parar com essa coisa, que qualquer coisinha a gente fica irritado, indignado, revoltado. Nós temos que parar com essas coisas, e nós temos que aprender a aceitar aquilo que nós ouvimos, se é para o nosso bem. Eliseu disse para ele: banha-se e vai ficar curado. Ele falou algo para ele que iria ser para o mal dele, não era para o bem.
mas ele ficou indignado. Aleluias. Então nós estamos vivendo hoje, irmãos, num tempo em que os crentes que se dizem lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, por qualquer coisa ficam irados, revoltadinhos, indignados. Eu não aceito isso, eu não quero isso. Aí assim fica por assim em diante, irmãos. Nós não podemos ser desta maneira, porque senão nós vamos continuar leprosos. Irmãos, tem um monte de gente que tem qualidades como Naamã, porém é leproso. Tem gente, irmãos, que tem um monte de qualidade, mas tem um porém na vida dele. E nós temos que, amados, para não ter esse porém, nós temos que parar com essa meninice de ser indignado. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, em Lucas capítulo 15, versículo 28, que quando o irmão do pródigo chegou no campo e viu uma festa, e descobriu que a festa era para o irmão que tinha gastado tudo, tinha perdido tudo, a Bíblia diz que ele não quis participar da festa. E a Bíblia diz, Lucas capítulo 15, versículo 28, você pode ler que está escrito exatamente assim. E a Bíblia diz que ele ficou indignado, ficou irado, revoltadinho. Aleluia. Irmãos, tem pessoas que é assim. Aleluia, ele está na casa, mas se chegar alguém e começar a ter oportunidade, e você começar a festejar, ele começa a se revoltar, começa a ficar indignado. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não seja um crente Naamã, seja um crente lavado, redimido no sangue do Cordeiro. Siga os exemplos de Jesus e não os maus exemplos. Olha o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Eu confesso para vocês que se eu fosse escolher pregar, eu queria pregar essa mensagem na ceia, mas Deus mandou pregar hoje. A Bíblia diz o seguinte, o título diz assim, Jesus rejeitado em Nazaré. Então voltou para a Galileia, no poder do Espírito Santo, na fama, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos eles era louvado na Galileia. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo, achou no lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos povos, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fritos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Porque aquele texto falava sobre Jesus. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: este não é o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E prosseguiu: em verdade vos digo, nenhum profeta é aceito, não é aceito na sua terra. Em verdade vos digo, presta atenção, que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Verso 28. Todos os que estavam na sinagoga, ouvindo isso, essas coisas, ficaram cheios de indignação,
ficaram cheios de ira por aquilo que Jesus estava falando. Ou seja, o que Jesus está falando aqui, irmãos? Vamos entender, vamos compreender. Jesus estava falando a palavra, estava mostrando o cumprimento da palavra, estava mostrando pela palavra o que aconteceu. E pela palavra que Jesus estava falando, eles ficaram indignados, se iraram. E eu vou dizer uma coisa para você, não é diferente nos dias de hoje. Quando a palavra, irmãos, pega alguém na igreja, tem gente que aceita, e o certo é aceitar, o certo é se submeter à palavra. A Bíblia diz: nada temos contra a verdade, senão pela verdade, ou a favor da verdade. Mas tem pessoas que, se você prega e pegou no carro dele, e ele sente que aquela palavra está cutucando ele, em vez de aceitar a palavra, ele fica irado, ele fica indignado. E aí eu te pergunto, irmãos, para que você vem na igreja se não é para ouvir a verdade? Para que você vem na igreja se não é para a palavra falar com você? Para que você vem na igreja se não for para ouvir a palavra e aceitá-la em seu coração? Então Jesus está pregando a palavra, e eles ficam irados por causa daquela palavra. Amados, essa é a geração de crentes Naamã. Era religioso, estavam dentro da sinagoga, e quando Jesus falou aquilo, irmãos, verdades que nem uma viúva de Israel foi escolhida, a não ser a de Sarepta de Sidom. Nem o leproso foi curado no tempo de Eliseu em Israel, mas o sírio foi curado. Tudo verdades. Aleluia. Jesus estava dizendo: os da casa não foram curados porque não reconheceram o profeta que estava dentro da casa. É isso que Jesus está dizendo. Nenhuma viúva foi sustentada pelo profeta, porque nenhuma o reconheceu como profeta. Amados, ira, revolta, isso não procede de Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Eu estou pregando a Bíblia. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, se você irar, não peque, não fale, não deixe o dia acabar você irá da mesma forma que você está. E no versículo 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 4, glória a Deus. Salmo 4, verso 4. Olha o que a Bíblia diz, é a palavra de Deus: irai-vos e não pequeis, consultai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. A Bíblia está dizendo: se você irá, não peque. E quando você estiver no teu leito, fica meditando com o seu coração se aquilo que você está sentindo ou pensando, se isso é correto. E a Bíblia diz, amados, calai-vos. Quando você fala, opera a justiça de Deus, perdão, a justiça do homem. Quando você se cala, é a justiça de Deus que prevalece. Quando você fala, é você se defendendo. Quando você se cala, é Deus te defendendo. Quando você fala, é você querendo, amados, fazer a justiça do seu jeito. Mas quando você se cala, Deus fará a justiça do jeito dele. Então, amados, a ira não procede de Deus. Salmo de número 34. Salmo de número 34. Versículo 8 diz assim. Salmo de número 34, verso 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz o homem que nele confia. Confia em Deus e não dê lugar à ira. Confie em Deus e não dê lugar à ira. Não deixe
Amados, a ira tomar conta da sua vida, a revolta tomar conta da sua vida. Os revoltados, a tendência deles é voltar para trás e continuar do mesmo jeito que estavam. Quantas pessoas que por coisinhas se revoltam na igreja às vezes e saem da igreja. Ainda quando vai para outra igreja, irmãos, menos mal. Pelo menos tem uma chance, uma possibilidade de Deus trabalhar. Pior é aqueles que saem da igreja revoltados e ainda não vão para lugar nenhum. Ainda vão ficar em casa. Porque se for para outra igreja, pode ser que Deus ainda fale com ele lá e ele se arrependa, peça perdão a Deus, e é uma possibilidade. Mas tem aqueles que nem vão para lugar nenhum. Então, amados, a primeira característica, o primeiro tópico que eu quero abordar aqui da geração de crentes da MAN são os crentes irados, revoltados, até com a palavra. Eu já ouvi muitas vezes isso. Já ouvi aqui e já ouvi em outros lugares. Já ouvi aqui e já ouvi em outros lugares. A palavra foi para mim. Eu vi uma pessoa uma vez, já está morta, parar o culto, pregador pregando, vamos parar, para, bem assim, está pregando só para mim. Vocês acreditam nisso? Pois eu já vi isso. Eu já vi muito pessoas dizer, está pregando para mim. A palavra era para mim. Bom, irmãos, se for a minha palavra, se for o que eu penso, rejeite. Se for o que eu estou dizendo, você não é obrigado a aceitar. Mas se é o que está escrito aqui, aceita que dói menos. Aceita porque é esperança para a sua vida. Aceita porque por mais que você esteja leproso, pode curar você. Aceita, porque você não vai voltar para a Síria do jeito que você veio. Você vai voltar curado. Você vai voltar adorando a Deus. Porque se nós lemos a continuação do texto, que eu não vou ler, amados, ele até pede para Eliseu para levar um pouco de terra de Israel, para que ele possa adorar lá na Síria, sob a terra de Israel, ao Deus de Israel. Aleluias. Está entendendo? Mas se ele volta do jeito que estava, eu digo para você, ia morrer leproso. Ia morrer leproso. Ia morrer leproso. Nós temos que aprender, irmãos, a receber as coisas, aceitar as coisas. Irmãos, nós estamos vendo uma geração que qualquer coisinha se ira. Irmãos, se você já ouvisse o que eu ouvi já. Se você já ouvisse o que eu já ouvi. De líderes meus, o que eu já ouvi. O que já mandaram eu fazer. E eu vou dizer uma coisa para você, teve coisas que eu não gostei. Engoli a seco. Mas sobrevivi. Mas sobrevivi. E hoje eu até entendo que teve coisa que eu ouvi que eu não gostei, que eu não aceitar, que eu não aceitei. Amados, no momento assim, não aceitei no meu coração. Fiz, mas renegado. Mas ainda fiz. Que foi o que fez eu permanecer de pé até hoje. Nós temos que aprender, irmãos, a não ficar se indignando por qualquer coisa. Se é uma orientação para o seu bem, às vezes você diz uma coisa para uma pessoa, um aconselhamento pela palavra. A pessoa não aceita e se indigna, fica com raiva de você. Olha, eu acho que não é bom você fazer isso, porque a palavra está falando assim. A pessoa, entendeu? Já me falaram sem senso. O senhor não tem senso. O senhor é um fanfarrão. Porque a pessoa ficou indignada. Pois eu digo uma coisa, irmãos, para você, e talvez eu sempre dizer para você, porque eu tenho moral para falar isso. Eu continuo no altar. Eu estou no altar. Quem se indignou, o problema é de quem se indignou.
eu continuo no altar, continuo pregando, continuo sendo pastor, continuo dirigindo a igreja, continuo fazendo a obra de Deus. Está entendendo? Então para de se, irmãos, qualquer coisinha se indignar. Talvez você nem está indignado com nada, mas você tem esse hábito. Talvez você tenha esse mal, essa fraqueza. Pois Deus está falando conosco nessa noite. A mensagem não é para quem não veio nessa noite. Embora eu sei que essa mensagem vai ser multiplicada na internet. Entendeu? Vai ser passada na internet, vai ser multiplicada. Alguns vão ver, vão assistir, que eram também para ouvir, para assistir. Mas a mensagem nessa noite é especificamente para quem está aqui, é para nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Então para com isso. Para com isso. Para com isso. Se é para o seu bem, aceite. Porque vai curar você. Amém? Amém. Segunda característica da geração de crentes da mão. Segunda característica. A Bíblia diz o seguinte. Ele disse, amados, no versículo de número 11. Versículo 11. Ele diz, muito se dignou e saiu dizendo: eis que eu dizia ou pensava comigo, certamente vai sair, vai pôr-se de pé, vai invocar o nome do seu Deus, vai passar a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele nem diz restaurará a mim, restaurará o leproso. A segunda característica da geração crente da mão é uma geração que pensa e acha muito, irmãos. Pensa e acha muito. Eu acho que tem que ser assim. Eu penso desse jeito. Amados, se fosse para cada um pensar do seu jeito, ou achar de fazer do jeito que acha que tem que ser feito, não teria profeta, não teria pastor, não teria líder. Você viveria do seu próprio jeito. É muito achismo, é muito pensamento. Por isso que tem coisas que a gente faz, não é porque a gente é autoritário, não. Se você pensa isso, você é bobo. Não, é que nós somos líder. E se eu ficar perguntando o que você pensa ou o que você acha, eu acabo causando uma divisão na igreja. Não entendi, pastor? Se eu fosse perguntar aqui, um exemplo: quem gostaria que o culto no domingo fosse 6 horas? Quem gostaria que o culto no domingo fosse às 7 horas? Quem gostaria que no domingo o culto, em vez da noite, ser de dia, ser de manhã? Levanta a mão. Um grupo ia levantar a mão para um horário, outro ia levantar para outro, outro ia levantar para ser de manhã, outro para ser à noite. A maioria iria vencer, mas a minoria ficaria descontente. Por quê? Porque a maioria venceu. Está entendendo? Mas tem pastor, irmãos, tem pastor que tem essa mania de qualquer coisa que vai fazer, quer perguntar muito. Quem quer perguntar muito é porque não quer assumir a responsabilidade. Quem quer perguntar muito é porque não quer se colocar na frente para fazer. Porque se dá errado, daí joga nos outros. Pois nós não estamos aqui para jogar nos outros. Nós não estamos aqui, irmãos, para deixar que os outros assumam a responsabilidade. Eu estou aqui para assumir a responsabilidade. Eu sou pastor dessa igreja e eu assumo a responsabilidade. Então a geração de crente na mão é essa. Pensa muito, acha muito. Eu acho que tinha que ser assim. Eu penso que tem que ser assim. Eu acho melhor assim. Se fosse para você pensar, se fosse para você achar, e fosse para você fazer o que você pensa ou o que você acha, era você que estaria liderando. Eu não estou falando nem só da igreja, até nos departamentos. Se fosse para você achar como tem que fazer, Deus teria colocado você. Deus não teria tirado nós da nossa cidade, trazendo para cá. Tem um monte de gente que acha e faz.
Então a geração crente na mãe é assim, irmãos. Eu penso que tem que ser assim. Eu acho melhor assim. E no tempo de Jesus também era assim. Se nós olharmos no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, Jesus disse: não penseis. Por causa daquilo que Jesus estava pregando, eles pensaram que veio destruir a nossa lei. Olha o que Jesus disse para eles: não penseis que eu vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Mas eles estavam pensando que Jesus ia destruir a lei. Amados, não pensa nada. Às vezes é melhor não pensar, tá bom? Às vezes é melhor não pensar, porque se pensar às vezes pode pecar. Então, eles estavam, Jesus veio destruir a lei. Jesus está dizendo: não penseis. Eles estavam pensando, Jesus falou. Em Mateus 10:34, Jesus diz para eles: não penseis que eu vim trazer a paz. Porque eles pensavam que o Messias iria trazer a paz, ia ser uma paz mundial. Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A partir de hoje, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Eu vim aqui colocar a nora contra o sogro contra a nora. Eu vim aqui, vamos colocar o povo em guerra. Pai contra filho, filho contra pai. Tem gente que não entende esse texto. Como assim contra? Sabe por quê, irmãos? Porque muita gente faz errado. Tem gente que às vezes não prega para os pais, não prega para os filhos, não prega para os da sua família, para não causar discussão. Pois Jesus disse que ele veio para isso. Ele veio para que um enfrente o outro e mostre a verdade. Ou seja, quando você prega para alguém da sua família e a pessoa se levanta, ou a pessoa discorda, ou a pessoa rebate, ou a pessoa às vezes até te expulsa, isso é o que Jesus disse que veio fazer. Ele veio trazer a espada, porque a espada corta. A espada muitas vezes causa dissensão, mas a verdade é o que liberta. É o que liberta. Jesus está dizendo: eu não vim aqui colocar a mão na cabeça de ninguém, eu não vim aqui para promover a paz, não, eu vim aqui para promover a guerra. Eu vim aqui para trazer a espada, porque só através da espada que serão libertos. E a espada é a palavra, a espada de dois gumes que corta dos dois lados. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha o que Jesus está advertindo sobre a geração de crentes na mão. Não penseis que vim destruir a lei, não penseis que vim trazer a paz. E Mateus 24:44, ele diz que Jesus virá, o seu Senhor virá a hora em que não penseis, ou melhor, a hora que você pensa que não vai vir. Eu estou achando que Jesus não vai vir hoje. Pois fica achando, fica pensando, porque ele vem e você fica. Entendeu? Eu vou fazer porque a gente não vai vir agora, né? Dá tempo de se arrepender. Pois pode ser que não dê. É verdade, Deus. Pode ser que não dê. Aqui o não penseis é o contrário. É o que você pensa que ele não vem, mas está pensando que pode fazer. Porque ele não vai vir. E ele vai vir nesta hora. Então, amados, a segunda característica da geração de crentes da mãe é uma geração que pensa e acha muito. Eu acho que tem que ser assim. Tem gente que quer ensinar a gente. Eu fui orar para uma pessoa uma vez, a pessoa vai pedir oração para mim. Preguei 1 hora. Acho que tinha pregado 1h30, eu acho. Porque pregador itinerante às vezes ficava pregando mais. Dando liberdade, aproveita que está ali uma vez que outro. Daí acabou o culto. A pessoa veio pedir oração para mim. Coloquei a mão na cabeça dela, Senhor, abençoa. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, amém. Alguém chamou ele, pastor? O que foi? A irmã está murmurando do Senhor lá fora. Por quê? Acho que o Senhor fez uma oração de má vontade para ela, não durou 1 minuto a oração. Oh, Deus. Eu disse: traz ela aqui.
Mas veio tudo sem jeito. Por que está triste, irmão? Achou que orei pouco para você? Eu te espero. Pega o seu relógio aí. Coloca nos segundos aí. Zero o cronômetro aí. Zero aí. Abri a Bíblia na oração do profeta Elias, quando ele orou para descer fogo do céu. E comecei a ler a oração. Quando acabei a oração, eu disse: para aí. Quantos segundos deu? 21 segundos. Pois eu esperei 21 segundos. A oração do profeta Elias fez o fogo descer do céu. Lembrei, amados, a água que estava no rego, consumir o fogo, a lenha do altar e o holocausto que estava sobre o altar. Em 21 segundos. Por que você quer que eu ore para você 3 horas? Está entendendo? Pensa muito, acha muito, tem que ser assim. Aí eu acho que tem que ser assim. Eu penso que tem que ser assim. Aí eu achava que ele ia ficar perto de mim e orar, invocar o nome do seu Deus de pé, ia colocar a mão e eu seria curado. Ah, se fosse desse jeito, a igreja enchia. Se fosse desse jeito. Quer fazer? Eu estou entregando o microfone para você. Se você acha que o que você quer fazer é melhor, eu estou entregando você. Eu procuro nem achar. Eu procuro nem pensar. E por isso que quando eu oro, eu digo: Senhor, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe, então me ensina. Está entendendo, irmãos? Geração crente na mão. Pensa e acha muito. Acha muito. Quer até ensinar profeta. Aleluia. Porque eu acho que tem que ser assim. Porque eu acho que tem que ser dessa cor. Porque eu acho que tem que ser de calça. Porque eu acho que tem que ser de saia. Porque eu acho que não sei o quê. Porque eu acho isso. Porque eu acho aquilo. Você vai achar um pouco. Um buraco aqui dentro. Amém? Amém. Segunda característica dos crentes na mão. Eu até disse: Senhor, mas os crentes de sábado não precisam ouvir isso. É os de domingo. Que já é um milagre você estar aqui no sábado. Se eu disser hoje, pregar hoje. Pregar hoje. Talvez os de domingo não iam aguentar o que você está ouvindo hoje. Amém? Amém. Mas você está ouvindo e vai ser curado se você obedecer. Você está ouvindo, mas não vai voltar leproso. Você vai voltar curado. Aleluia. Adorando a Deus. Glorificando a Deus. Aleluia, Senhor. Terceira característica da geração de crentes da mão. Escute. Ele diz: não tem lá em Damasco rios melhor que todas as águas de Israel. Daí ele fala lá de Abranes, Farfar, deixa eu ver se, para não falar errado. Ele fala aqui o nome de 2 rios. Glória a Deus. Abana e Farpar. Abana e Farpar. Rios de Damasco. Melhor que todas as águas de Israel. Olha, camarada nojento, né? Ele achou, irmãos, que era humilhação banhar-se nas águas do Jordão. Se você não sabe, as águas do Jordão, elas são limpas. Só que ela tem um problema, ela tem lama. Quando você entra, a lama começa a se mover e acaba sujando a água por causa da lama do fundo. A água em si é limpa, mas ela tem lama, ela é barrenta. E ele disse: eu vou entrar na lama. Quem não mandou entrar lá nos rios de Damasco? Não. Uma das coisas mais nojentas é a lepra. A carne apodrece. As cartilagens, nariz, orelha, come. A pessoa que tem lepra, ela tem que se enrolar de faixas. E tem que trocar essa faixa 2, 3 vezes no dia.
E quando troca a faixa, vem aquelas escamações, pedaços de pele junto. É um fedor. É um fedor. Cheira mal. Se fosse pela lógica, era nojento ele entrar no Rio Jordão. Vai sujar o rio. Pega lá uns baldes de água e joga nele, mas fora do Jordão. Ou seja, deixar entrar. Eliseu está falando, entra no Jordão. Ou seja, a água do meu país, a água da minha cidade, entra lá. A terceira característica da geração crente Naamã é uma geração que, independente da sua situação, não quer se humilhar, irmãos. Está fedendo, está podre, mas não quer se humilhar. Está com a vida arrebentada, mas não quer se humilhar. Está se arrebentando, mas não quer se rebaixar. Não quer se humilhar de jeito nenhum. Eu passo fome, mas não peço nada para ninguém. Pois eu peço para não passar fome. É assim mesmo. Eu peço para não passar fome. Estou fora. Se é só por causa que eu vou pedir. Filho, eu vivi muito tempo na minha vida de campanha de quilo de igreja. Eu estou nem aí, irmão. Estou precisando, estou aí. Mas tem gente que não dá o braço a torcer. Não quer se humilhar, irmãos. Ele não quer, ele prefere voltar, mas não quer se humilhar de entrar no Jordão. O podre, o fedido. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Verdade, Deus. Já falei aqui, mas vou repetir da gente que não estava, ou talvez não pegou, ou talvez não ouviu. Tem gente que diz: os humilhados serão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Mateus 23, verso 12: quem a si próprio se exaltar será humilhado, mas a quem a si próprio se humilhar será exaltado. Significa o quê? Se eu me humilhar, me rebaixar, Deus vai me exaltar. Mas se eu quiser me exaltar, Deus vai me humilhar. Está entendendo? Tem gente que não quer se humilhar de jeito nenhum. Tem gente que não se humilha nem para pedir uma oração. Às vezes está doente, está com um problema, mas não quer se humilhar nem para pedir uma oração. Sendo que a Bíblia diz: oreis um pelos outros. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 12: para que saibas. Porque a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou outra vez, e o céu voltou a dar chuva. E daí os seus disseram para ele: se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele pediu para se banhar no Jordão e será purificado. Escute o que eu vou dizer para você. Tem coisas que são simples, que se você fizesse, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Tem coisas que são tão insignificantes, que
que se você se humilhasse e fizesse, você não estaria leproso. Então a terceira característica da geração crentes Naamã é uma geração que, independente da situação, não se humilha. Aleluia. Mas é melhor se humilhar. Eu já falei aqui, uma vez eu fui pregar num congresso da Assembleia de Deus, Vila Mirante, se eu não me engano, uma grande igreja, e eu esqueci o paletó. Eu tinha o costume às vezes de levar o paletó no braço, muito quente, e colocava quando chegava na igreja, e eu esqueci o paletó. Estava de camisa de manga comprida e gravata, mas esqueci o paletó. Quando eu cheguei na igreja, eu sentei, eu vi que demoraram para me chamar. Eu sou pregador da noite. Eu sou pregador da noite. Por que não me chamaram ainda? Daí, de repente, eu olhei até os diáconos de paletó e disse: é um paletó. Não vão deixar nem eu pregar hoje. Daí, de repente, chegou um diácono do meu tamanho, forte, musculoso, meu porte, assim. Essa mulher é debochada, né? Mas eu me humilho, Deus vai me exaltar. Um dia você que nem o Silvestre está longe. Escuta. Daí ele disse para mim: pastor, o senhor pode me acompanhar no porão da igreja? Numa igreja de 2 andares? Eu disse: tá, vamos. Vai eu, como uma ovelha, ao matador, atrás do diácono. Cheguei lá embaixo, com a minha maleta. Ele olhou para mim e disse: ô varão, você esqueceu o paletó. Coloca o meu, para poder subir e voltar. É do mesmo tamanho. Eu estou com uma roupa lá, de uma cor, o paletó dele é de outra cor, não tem nada a ver com a minha roupa. Eu olhei, não vou colocar nada. Não quer comprar, não vai embora. Já recebi. Porque a Assembleia de Deus, se você não mandava eles mandar a oferta antes, depois eles não te pagavam. Então, eu fazia depositar a oferta antes de eu ir. Eu já recebi, não quer comprar e foi embora. Pensei comigo, né? Só que na verdade o que acontece? Era uma sede. Se eu fizesse isso, o camarada ia me queimar em todas as igrejas da região dele, e depois ia me queimar com os outros ainda. Daí o Senhor falou no meu coração: se humilha, se humilha. Coloquei o paletó, renegado, contra a vontade, mas coloquei o paletó, fui para o altar. Na hora de pregar, preguei, a graça de Deus se manifestou, a glória caiu. Já agendei mais um monte de agenda naquele dia com outros pastores. Ou seja, eu me humilhei, me submeti àquilo. Mas Deus me exaltou no culto, abriu portas para mim naquele dia. Ou seja, se eu for, irmãos, eu digo: não vou colocar. Mas tem coisa, irmãos, que... entendeu? Você às vezes pode se renegar, você pode não querer fazer, mas vou morrer por fazer? Não vou. Vou morrer por fazer? Não vou. Mas você pode. Amém? Amém. Então, amados, a geração de crentes da mãe, recapitulando, é uma geração que se indigna por qualquer coisa. É uma geração que pensa e acha muito e acaba ficando frustrado. É uma geração que, independente da sua situação, não quer se humilhar. Se coloca de pé. Conclusão da minha mensagem. Vou concluir a minha mensagem com um versículo da Bíblia Sagrada. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: credes em Deus, estará seguro. Crede nos meus profetas e prosperarei.
Crer em Deus traz segurança. Vou repetir. Crer em Deus. Quem crê em Deus aí? Traz segurança. Credes em Deus, estará seguro. Mas crê nos profetas que Ele levantou, que Ele colocou, que Ele mandou, é o que traz a prosperidade. E a prosperidade não é só financeira. A palavra prosperidade significa contentamento de vida. É uma vida satisfeita e completa. É uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade. Tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero. Não tem saúde, não tem um bom casamento, não tem filhos tementes a Deus. Tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Tem gente que tem pouco dinheiro e é próspero. Porque o pouco que ele tem, tudo que ele faz dá certo, a família dele é feliz, os filhos dele são tementes a Deus, é uma pessoa próspera. Crede nos meus profetas. Essa história, irmãos, que todos somos iguais, é mentira. Em relação à salvação, todos somos iguais, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas tem pessoas que Deus chamou e levantou. E não estou dizendo que é só eu, não. Tem várias pessoas aqui na igreja que Deus tem levantado. E eu reconheço. Se eu não reconhecer, você não dava oportunidade. Se eu não reconhecer, você não colocava no altar. Se eu não reconhecer, você não colocava em departamento. Porque o que eu já disse aqui, repito, os departamentos é meu. Eu sou o pastor da igreja. E as pessoas que estão na frente do departamento estão me representando. Estão fazendo, amados, o trabalho para Deus e representando o pastor. E a autoridade minha está sobre eles. Então, amados, não vamos ser uma geração de crentes na mão. Não vamos cometer os erros de Naamã. Vamos nos submeter à palavra. Vamos fazer as coisas. Entendeu? Às vezes alguém pode pensar, algum diabo pode pensar. Porque eu já pedi. Quando acaba o culto, trocar lixos dos banheiros. É uma humilhação trocar lixo. Eu troco até hoje, irmãos. E as minhas mãos não caem por isso. Entendeu? Estou fazendo para Deus. Se é alguma coisa que humilha, alguma coisa que rebaixa alguém, quem exalta é Deus. Está entendendo? Mas alguém já pensou: